Lê, o teu mic desativou. Você pode abrir novamente, por favor? Pronto? Foi. Obrigada. Então, estava falando que esse tema é um pouco complicado, porque não a pessoa em questão, mas ele é um pouco extenso, e eu demorei muito tempo e eu não sabia o que falar, porque não tem palavras assim que descreva, né? Nós vamos falar sobre Deus hoje, sobre quem é Deus, sobre o que ele faz, o que ele fez, e é tão grande que em uma hora eu fiquei com medo de não dar, ou eu fiquei com medo de, não sei. Então eu vou começar essa aula com muito receio e muito emocionada, porque falar de Deus, para mim, pelo menos, é um desafio. Vamos lá começar, né? Nós começamos a falar sobre a nossa identidade, falamos quem somos na Bíblia, né, à luz da Bíblia, falamos sobre o nosso direito de filhos, de filiação, e falamos sobre paternidade. E agora nós vamos entrar na Trindade, vamos falar sobre Deus. Hoje a próxima aula é sobre Cristo e a última sobre o Espírito Santo. Então vamos lá sobre Deus. A primeira coisa que eu pensei em falar para vocês é que Deus é amor. Ele é muitas coisas, mas primeiramente, antes de tudo, ele é amor. Eu coloquei aí, em 1 João 4,7. Amados, continuemos a amar uns aos outros, pois o amor vem de Deus. Quem ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, você consegue ver em toda a Bíblia, em todas as histórias, só o fato da gente ter uma Bíblia já é prova de que ele nos ama. Ele não quis nos deixar só aqui, ele nos mandou o Espírito Santo para estar com ele, mas desde o princípio ele já falou com alguém lá, com Moisés, dizendo que era preciso ter algo escrito. Eu acho que eu vou até dar uma aula da Bíblia para vocês, sobre a complexidade dela, sobre os livros. Vou fazer mais para frente essa aula. Mas hoje, sobre Deus, por isso que eu estou falando que eu estou um pouco receosa de não ter conseguido terminar a aula hoje. Porque Deus é grande. E ao falar dele assim, eu fico com um pouco de receio. Eu fico emocionada, eu talvez não consiga me segurar essa aula, tá? Então está escrito aí que Deus é amor. Você consegue ver amor em tudo. O fato dele ter feito esse manual de instruções para nós, que é a Bíblia, mostra que ele já nos ama desde o início. Deus nos amou profundamente desde o momento que ele nos criou. E aí está escrito assim, ó, ninguém jamais viu a Deus, né? No versículo 12. 1 João 4,12, aí nesse espacinho branco que vocês estão vendo no slide. Ninguém jamais viu a Deus, mas se amamos uns aos outros, Deus permanece em nós. E o seu amor chega em nós à expressão plena. Então, quando eu digo assim, quando está escrito, né? Ninguém jamais viu a Deus, certo? Ninguém jamais viu a Deus. Mas se você ama, você enxerga Deus na pessoa. Entende o que eu estou dizendo? Ontem nós tivemos um discipulado e conversamos mais sobre isso. Quando eu li essa palavra ontem de noite, eu pensei sobre esse tremendo amor que Deus é. E Deus, ele é o que ele dá. Ele é o que ele oferece. Ele oferece amor, ele é amor. Ele oferece a paz, ele é a paz. Ele oferece um refúgio, ele é o refúgio. Ele oferece força, ele é a força. O que Deus oferece, ele é. Então, quando você ama, quando você decide viver uma vida em amor, as pessoas veem Deus em você, porque Deus é amor, né?
Então, dentro de nós, dentro do ser humano, aqueles que não conhecem a Deus ainda conseguem amar, mas aqueles que conhecem a Deus entendem o propósito do amor. Porque aqueles que não estão em Deus, aqueles que não conhecem a Deus, escolhe ter ranço de qualquer pessoa e decide não amar, decide não falar mais. E nós que estamos em Cristo, precisamos entender que Deus é o amor. E se Ele é o amor e Ele habita em nós, nós precisamos amar, independente das circunstâncias. Independente do que a outra pessoa seja. Independente do que pode acontecer. Deus é amor. E quando a gente ama, é porque Ele está em nós e nós, como cristãos, conhecendo quem Ele é, entendemos o propósito do amor e superamos qualquer obstáculo que impeça a gente de amar. Pelo menos a gente se esforça nisso, porque a gente conhece o propósito do amor, porque nós fomos amados apesar das nossas mazelas, né? E isso é o que eu queria, é dessa forma que eu queria começar hoje. Eu já acho que eu já vou começar a chorar. Deus me amou, independente do que eu seja, do que eu fale, das coisas, dos meus pecados, das minhas fraquezas, Deus me ama e Deus te ama. Essa é a maior característica de Deus. Eu não consigo falar sobre Ele. Eu sabia que ia ser um pouco difícil hoje. Então, gente, entendam isso. Honrar a Deus, ter uma vida que honre a Deus, é entender que Ele é o amor. Esse é o atributo dele. Não existe maior atributo em Deus, porque Ele é grande em toda sua soberania. Ele é soberano, Ele é grande, mas é muito profunda a forma como Ele ama. E eu queria falar sobre esse amor que Ele é. Aqui em Oséias, é um livro que eu estava meditando essa semana, e está escrito assim, Oséias 6,6. Ele diz, eu quero que demonstrem amor. Se Ele é amor, Ele está dizendo que Ele quer que nós demonstremos quem Ele é. Gente, desculpa. Eu juro que eu vou tentar me segurar aqui. Eu quero que demonstrem amor. Por quê? Porque se vocês demonstrarem amor, vocês me demonstram. Porque eu sou isso. Quero que demonstrem amor e não que ofereçam sacrifícios. Quero que me conheçam mais do que desejo holocaustos. Oséias foi um homem, Deus mandou ele casar com uma prostituta para mostrar o amor dele pela terra, para demonstrar o amor. Gente, ele mandou Oséias casar com um homem para demonstrar o amor de Deus pela terra. Ou Oséias casar com uma prostituta para demonstrar o amor dele pela terra. E o primeiro filho que ele teve com essa prostituta, ele se chamava Jezreel, que significa Deus semeia. Além de ser amor, ele semeia um relacionamento conosco. Aqui está alguns nomes dele, né? Algumas coisas que ele é. Ele é todo-poderoso, El Shaddai, Elohim, Deus no controle, Deus presente, santo, juiz, Senhor, Deus de provisão, Deus de paz, Deus que cura, libertador, minha bandeira, minha justiça, não há outro igual, Deus zeloso, Deus presente, Deus que tudo vê. Esses nomes
A Bíblia chama Deus assim muitas vezes, né? Dessas formas aí. E você prova isso na sua vida. Você conhece a Deus, por isso que está sendo tão difícil falar sobre ele. Porque você prova, além de saber quem ele é, você prova na sua vida a pessoalidade de Deus. E eu vou deixar um momento aqui para vocês compartilhar aqui conosco como é que vocês conheceram uma pessoalidade de Deus. Dentre todos esses nomes aqui, eu já entendi Deus como Senhor, como juiz, hoje ele é minha bandeira, Deus que cura, Deus de paz. Eu conheci algumas pessoalidades de Deus, algumas ainda mais específicas, né? Mas é isso, a Bíblia chama esses nomes de Deus. Um dos primeiros atributos do Senhor é onipotência, né? Eu coloquei aí que onipotência significa que Deus possui todo o poder. Olha, a Carol colocou aqui chamar. Eu queria que vocês escrevessem aí como que você conhece a Deus. Quem ele é para você. Chamar, a Carol falou que ele é Deus presente na vida dela. Como você conhece a Deus? Como a sua primeira prova de quem Deus é? Ele se revelou a você de que forma? Porque ele se revela a nós de formas bem específicas, de acordo com a nossa necessidade, às vezes, porque ele é tão cuidadoso. E ali o Jefferson colocou redenção. Qual é o nome aqui que está redenção? Redenção, acho que... Ah, é outro nome, né? Redenção. Você se sentiu redimido. Podem colocar aí vocês, eu vou... Regina colocou Elohim, Deus no controle. Jeová Shalom, Deus de paz. Jireh. Alet, libertador. Elohim. Isso vocês já estão adorando o nome do Senhor, acredita? Vocês escrevendo, vocês já estão adorando hoje o que ele é para vocês. Eu digo hoje que ele é Jeová Nissi, minha bandeira. Que bom começar o dia com vocês. Giovana Elcaná, Deus zeloso. Raquel Jeová Rafá, Deus que cura. Poxa vida, gente. Conhecer a personalidade de Deus é mais do que só saber os seus atributos. É você perceber isso, né? Enquanto a gente está aqui, eu vou lá para o último story, para a última coisa, porque a gente acabou vindo para cá. Como a gente conhece a Deus aqui, ó, eu coloquei esse versículo. Deus fala assim para o povo de Israel: eu ensinei Israel a andar, conduzindo-o pela mão, mas ele não se deu conta de que era eu quem cuidava dele. A gente conhece a Deus quando a gente se dá conta do que ele está fazendo por nós. A gente, por exemplo, vocês mandaram isso daí, vocês se dão conta de que ele é o libertador, de que ele foi o redentor, de que ele te curou, de que ele foi a cura, de que ele é a sua justiça, de que ele é a sua bandeira. Os nomes de Deus, Deus, quem é Deus é suficiente para nós. É que de vez em quando a gente deixa que a suficiência de Deus a gente não aproveita dela. A gente, na verdade, limita um pouco da suficiência de Deus para nós. Mas quando a gente se dá conta de quem ele é, a gente conhece a pessoalidade dele. E antes de tudo isso que eu falei, ele é amor. A forma como ele ama tá aí. Sendo um Deus de paz, um Deus que provê, um Deus que zela,
um Deus Senhor, um Deus presente, um Deus que está no controle de todas as coisas, que liberta, que redime, que julga, que corrige. E uma das coisas aqui, ó, um dos primeiros atributos dele é que ele é onipotente. Significa que Deus possui todo o poder. Isto é, o seu poder é infinito e ilimitado. Deus é soberano e capaz de cumprir todos os seus propósitos, né? Eu não vou ficar lendo todas as referências, porque é muito grande, tá bom? Mas eu já deixei no slide, porque se você quiser estudar depois, você vai ter acesso. Onisciente quer dizer que ele sabe de todas as coisas, de modo completo e absoluto. Por isso que é importante que a gente confie nele. O que a gente acha que demora, o que a gente acha que está na hora, ou que não está na hora, os nossos anseios, os nossos receios, o importante de confiar inteiramente nele é porque ele sabe de tudo. Ele sabe o que vai acontecer se ele dizer sim. Ele sabe o que vai acontecer se ele disser não. Ele sabe o que vai acontecer. Uma vez, eu quebrei a minha perna há uns 4 anos atrás, né? E o mar estava muito revolto aquele dia. Eu lembro, muito revolto. E eu nadei, os meus amigos não nadaram, porque estava muito revolto, mas eu fui muito teimosa. E eu nadei, eu quase me afoguei, porque eu engoli muita água. E aí depois eu ia de novo nadar, porque eu fui teimosa. Mas antes de querer nadar, eles me chamaram para jogar. E eu quebrei a perna. Eu imagino, talvez se eu tivesse me afogado, se eu tivesse entrado no mar. E eu acabei quebrando a perna. Não estou falando que eu sei disso. Estou falando que eu penso nessas coisas. Eu penso nos livramentos que o Senhor pode ter me dado, fazendo acontecer outra coisa. E eu fiquei revoltada que eu quebrei a perna. E se tivesse acontecido algo pior? E se eu tivesse me afogado aquele dia? Ou se eu fui para a praia de bicicleta, eu nunca fiz isso. E se eu tivesse, né, sido atropelada e tivesse perdido a minha vida de volta para casa? Deus sabe de todas as coisas. Nós não sabemos a forma como Ele nos livra. Por isso que, quando acontece alguma coisa, eu falo, Senhor, o Senhor sabe de tudo e eu vou tentar entender os teus propósitos, mesmo que eu não os entenda. Então, a onisciência de Deus é um alívio para nós. É um refrigério para nós. Porque Ele sabe. E se a gente está em Deus, e se a gente é filho, Ele sabe a gente sabe que Ele quer o melhor para nós. Então, quando acontece alguma coisa que não é do meu agrado, eu penso, não é do meu agrado, mas talvez foi do agrado de Deus. Se não foi do agrado de Deus, Ele vai mudar, vai me abençoar de alguma forma, sabe? A onisciência eu vejo como um refrigério. Ele também é onipresente, tá aí em Salmo 139. Significa que Deus não é limitado de nenhuma forma pelo espaço. A sua presença é infinita, né? A mesma forma que Ele está aqui comigo, Ele está aí com você, e esteve lá no culto, hoje, 11 horas da manhã, e Ele está conosco, por isso que Ele é Deus presente, chamado. Ele é infinito, significa que Deus é infinito em seu ser, Ele não sofre qualquer tipo de limitação. E a Bíblia, eu queria falar que a Bíblia, né, Deus fez com que os homens escrevessem sobre Ele, inspirados por Ele, né? Inspirados por Deus, escrevesse de uma forma que nós entendêssemos um pouco de como é Deus, porque o raciocínio humano vive limitando quem é Deus. Eu limito sempre, Senhor. Esses dias, em um espaço que eu tive para falar, eu falei que eu não costumava sonhar grande, e eu ainda tenho um pouco de dificuldade nisso, como se eu estivesse limitando o que o Senhor poderia fazer por mim, sabe? Ou achando que eu não merecesse
podia ser uma falsa modéstia, uma falsa humildade. Eu não sei, mas eu não costumava, e ainda não costumo um pouco, estou tentando sonhar grande. Ah, Deus pode me dar uma coisa muito grande, Deus pode fazer. Eu sei que Deus pode fazer, eu danço, eu prego isso. Mas parece que quando o sonho é grande demais, parece que não vai cumprir. Por isso que a minha oração de ultimamente está falando que para que o Senhor aumente a minha fé. E eu queria dizer isso para você, que Deus ele é infinito, ele não pode ser limitado. Se você tem essa dificuldade que eu tenho, não permita ser assim para sempre. Vamos começar já a mudar de agora para entender a grandiosidade do Senhor. A gente não limite o que ele possa fazer por nós. A gente não tem esse poder de limitar, mas ele age de acordo na nossa vida mediante a nossa fé. E se a nossa fé está pouca, que essa aula, né, aprendendo quem ele é, os atributos dele, a gente possa entender que ele é capaz de mudar e fazer qualquer outra coisa. Ele também é imutável, né? Significa que Deus não muda jamais. Célio levantou a mão. Pode falar, Célio. Célio? Oi, Lê, bom dia a todos, paz. Primeira vez participando aqui, aprendendo muito. Realmente, você falou uma coisa, a gente limita as ações de Deus, não que, né, interrompa na capacidade infinita dele de agir, mas a gente limita a ação dele em nós, né? E como você falou, tenho grandes sonhos, né, e propósitos. Muitas vezes ainda fico tímido em relação a isso, né? Mas quando a gente, né, se fecha, né, assim, vamos dizer assim, a gente tem, vamos dizer assim, usar um exemplo, quarto secreto, ah, Deus, isso aqui na minha vida não, isso aqui sim, tipo assim, a gente tem que ser totalmente, a gente sabe que Deus sabe de tudo sobre nós, conhece todas as coisas, mas ele quer que a gente, né, de forma falando, né, confessando, mas também que a gente decida permitir ele agir com toda a liberdade, né, para que ele possa fazer aquilo que a gente espera, lógico, segundo a vontade dele, e que ele faça segundo a vontade dele, aí sim ele venha nos surpreender e ver que a gente pode ir muito mais além do que a gente imagina e viver as grandes coisas que a gente deseja, almeja, mas muitas vezes ainda fica tímido, não é? É isso. Exatamente, Célio. A gente acaba tendo essa limitação, né? Não que é do que ele quer fazer, a gente não foi tão Senhor, mas o agir dele, a gente acaba perdendo. E ao invés de ganhar e usufruir da graça, a gente aproveita dela. Não consegue vivenciar os milagres em sua plenitude, né? Exatamente. Acho que a Paloma levantou a mão também. Pode falar, Paloma. Então, a gente tem que mover a Deus, né? Você ver a Deus, você vê a Deus todos os dias. Engraçado, né? A gente convive com Deus todos os dias, a gente não consegue o milagre de Deus. Eu mesmo não tô conseguindo o milagre de Deus. Porque a gente sabe que Deus é o conforto da gente, já tá do lado da gente todos os dias. É limitado, Pai, é ilimitado. O Senhor já tá aqui, Pai. Limita a cada um na vida de cada um, Pai. O Senhor já possa limitar na vida da gente, Pai. Ele é corpo, ele é Cristo, ele é poder. A gente pode ter poder em nome de Jesus nas nossas vidas, Pai. O Espírito já está dentro daqui, Pai. Porque ele que faz a obra, ele que deixa de fazer a obra. O Senhor possa colocar em muitas, muitas obras. Amém, Paloma. Obrigada pela oração. A Paloma orou aí que ele já está conosco, né? Ele é Deus presente. Por mais que às vezes a gente não consiga viver o milagre que a gente tanto quer, talvez ainda não seja a hora, porque como eu falei antes, ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas, né? E isso é um alívio para nós. Acho que o Daniel colocou alguma coisa aqui. Daniel, você quer falar? Que eu não estou conseguindo ver as mensagens aqui. Oi, oi, oi. Tá me vendo? Tô. Ah, não, então, é porque assim, eu tinha muita dificuldade para poder também entender sobre coisas grandes que Deus faz na nossa vida. Até que ele começou a agir comigo
fazendo coisas pequenas e fazendo eu notar essas coisas do dia a dia, sabe? Às vezes, tipo, eu tava com uma dor de dente e falava, poxa Deus, eu não queria dormir com essa dor. E passava nem, eu terminava de falar e a dor sumia. E eu acho que quando a gente começa a perceber que Deus, apesar da infinita graça dele ser grandioso, ele se importa muitas vezes com coisas minúsculas do dia a dia, fica fácil a gente entender que se no pequeno ele se importa, no grande, então, sabe? Às vezes a gente vai vivendo o dia a dia e não nota as coisas que Deus faz, as coisas, o tratar dele com pequenas coisas na gente. Eu acho que é nessas coisas que a gente consegue quebrar isso de entender que, nossa, o grande Deus não vai fazer, o grande ele não se importa. Quando a gente começa a notar que as pequenas ele se importa, se desde das pequenas ele está lá. Sim, exatamente. Eu acho que essa questão está muito ligada à onipresença, né, que a gente falou anteriormente. A onipresença quer dizer que ele não é presente só de estar no lugar. Ele é presente em perceber quem somos. Ele nos conhece, né? Está escrito que ele sonda o nosso coração. E eu acho que a presença dele é mais do que o ser aqui do meu lado, do que está do meu lado. Ele me percebe. E por isso que me emociona. Porque ao mesmo tempo que ele está e percebe as minhas necessidades, ele não só fica. Ele fica e ele me vê. E além de me ver, ele ainda se importa. E como a gente leu lá em Oséias, né? E a gente não se dá conta disso. Apesar dele estar o tempo inteiro presente, né? Como a Paloma também orou. Ele está o tempo inteiro presente, nos vê, nos percebe, se importa em fazer essas pequenas coisas aos nossos olhos, né? A gente não o percebe muitas vezes. Eu acho que esse é um dos desafios do cristão, que a gente precisa estar atento a quem ele é, né? A Anita colocou aí, né? Ele está presente nas nossas maiores, nas nossas menores dificuldades. E ele não muda, ele é assim desde o princípio. Desde o princípio ele é assim. O próximo atributo dele é a unidade, né? Aqui significa que Deus é um e que todos os atributos dele estão inclusos em seu ser o tempo inteiro. Então, o tempo inteiro ele não muda, o tempo inteiro ele é poderoso, o tempo inteiro ele é forte, o tempo inteiro ele é presente, o tempo inteiro ele se importa, né? E isso é magnífico. Como eu falei, eu não vou conseguir ler todas as referências, porque é muito grande, né? Mas eu coloquei para vocês estudarem mais tarde, quando quiserem. Então, Deus é único e é trindade, né? Ele é um com o Espírito e um com Jesus. E os três em suas características individuais, porque eles têm identidades diferentes, né? É o Pai, Filho e Espírito. O Filho me redimiu e mediante ao sangue dele, Deus me salvou e ainda derramou o Espírito para que eu não ficasse só, para que eu não me sentisse sozinho, né? A essência dele está aqui embaixo, que é indivisível. Os três estão juntos e os três aqui está presente comigo, dando essa aula, e está presente aí com você, assistindo essa aula. E acredito que está feliz por a gente ter sede de conhecer quem ele é, como eu coloquei lá no início, né? Olha lá. Quero que me conheçam mais do que eu desejo holocausto. Quero que demonstrem amor mais do que oferecer sacrifício. Demonstrar o amor ao Senhor é você falar para ele: eu quero te conhecer. Eu quero saber quem o Senhor é, porque o Senhor me conhece. E o Senhor está por mim, né? O próximo atributo dele é que ele é eterno. É eternidade. Significa que Deus sempre existiu. Ele era, ele é e ele vai ser. Ele sempre está, ele não tem começo nem fim, não existe sucessão, para ele não existe passado, nem presente, nem futuro, pois o seu presente é sempre a própria eternidade. Ele é eterno. E a boa nova é que seremos eternos com ele, né? Eu entendi, eu estudando bastante até na aula de teologia, nós aprendemos sobre a eternidade.
E nós aprendemos que nós podemos ter a nossa vida e a nossa morte terrena, mas quem conhece a Cristo tem apenas uma morte, que é a morte corporal, né? Ou a carne, ela se deteriora, mas o espírito vai viver para sempre. Temos apenas uma morte, né? A partir do momento que conhecemos a Jesus, viveremos a eternidade com Ele. E o dom da vida é poder fazer isso. Quem não nasceu, não teve essa oportunidade de viver na terra, sabendo quem Ele é, conhecendo. Amém. Glória a Deus, Anitta. Vai glorificando a Deus aí, porque Ele merece mesmo. Nós temos a oportunidade de viver na eternidade com o Senhor, né? A próximo atributo é a aceidade. O que é isso? Significa que Deus é um e que todos os atributos dele estão inclusos em seu ser o tempo todo. A aceidade. Ele é um. Mas espera aí rapidinho. Deixa eu interromper aqui. Porque eu acho que eu coloquei outra coisa no lugar. Deixa eu compartilhar de novo. Eu vou ter que mudar esse slide aqui, porque a aceidade não é isso. A aceidade significa... Eita, meus cachorros, peraí. Ele chegou. Tive que dar uma pausa aqui para dar um grito nos meus cachorros, porque meu marido chegou, aí eles latem muito alto. A aceidade não é isso aqui, eu vou mudar esse slide, tá? A aceidade é que ele não precisa de outro ser para existir. Ele é único. Peraí. Então, ele não precisa de mim, ele é independente. Ele não precisa da minha adoração, ele não depende da gente. Ele é um. Ele independe de nada, ele não precisa de nada para existir. Ele é único. Isso é a aceidade. Então, eu ignoro isso aqui. Eu só coloquei 9, tá? Porque são muitos. Esse daqui é a soberania. Significa que Deus controla todas as coisas, pois Ele próprio é soberano e supremo sobre tudo e todos. Está escrito lá em Filipenses 2. Ele é quem governa o universo e conduz a história segundo os seus propósitos eternos. Deus tem propósitos eternos, gente. Tem a hora de cumprir as coisas e tem a hora de não cumprir. E olha só, essa parte é muito interessante que eu coloquei aqui. Também é importante saber que a soberania de Deus não anula a responsabilidade humana e nem a responsabilidade humana descaracteriza as ações soberanas. O que é isso daqui? Por que não anula a responsabilidade humana? Porque Deus nos deu esse livre-arbítrio, né? Claro que depois que nós conhecemos a Cristo, nós escolhemos nos escravizar nele, né? Eu sempre canto, Senhor, me prenda a ti, que o mover da sua boca seja o mover da minha, né? Que eu fale coisas que edifiquem, que as minhas mãos estejam presas às suas, que os meus pés sejam presos aos seus. Eu sempre canto isso, porque eu quero ir aonde o Senhor quer que eu vá, eu quero falar o que o Senhor quer que eu diga, porque eu sei que o que vem de mim não é bom, e o que é bom em mim é porque Ele está em mim, não tem a ver comigo, porque eu sou corrompida, né? Mas a partir do momento que eu o aceitei, Ele me justificou, e eu quero viver como uma pessoa justificada. E para viver como uma pessoa justificada, viver de modo santo, como está escrito, é preciso que eu seja
esteja presa a ele. Então, a soberania dele está acima de tudo que eu sou, da minha vontade, de tudo, do meu apetite, está em cima de tudo. Mas o que eu escolho fazer, ele sabe o que eu vou fazer. Se eu disser sim a algumas coisas, e se eu disser não, algumas coisas. E ele me dá a liberdade de escolher. Agora, quando a gente se submete à vontade dele, a gente, por livre e espontânea vontade, a gente dá a nossa escolha para ele, né? Eu sempre tento e sempre quero dar as minhas escolhas para ele, porque eu sei que na soberania dele ele fará o melhor para mim. Então, existe a responsabilidade humana também. E o que eu queria dizer para vocês aqui, ó. Isso tudo, está escrito em Jó 26:14. Isso tudo é apenas a borda das suas obras. É um suave sussurro, é o que ouvimos dele. Quem poderá compreender o trovão do seu poder? O que a gente sabe dele, gente, é o que a Bíblia mostra para nós. E para que nós, no entendimento humano, pudesse compreendê-lo, é um pouco, mas está escrito em Coríntios, 1 Coríntios 13, lá nos últimos versículos, está falando que a gente vê ainda de tudo de modo imperfeito, né? O que a gente ouve dele é apenas um sussurro de quem ele é apenas uma borda das suas obras, nós o conheceremos infinitamente mais, por isso que não existe uma aula de 1 hora que contemplará todos os atributos de Deus. Não existe algo. A gente pode gastar a nossa vida inteira, podemos conhecê-lo ainda, mas não conheceremos em sua plenitude, porque eu acredito que Deus até nos preserva, porque o nosso entendimento humano não seria capaz de compreender, como está escrito aqui, né? Quem compreenderá? O que nós conversamos sobre Deus é apenas um sussurro de quem Ele é. E eu coloquei aqui, para conhecer a Deus é só falar com Ele, gastar tempo lendo sobre Ele e ouvindo o que Ele tem a dizer, né? Eu acho essa parte muito importante. Em Isaías 40:12, alguém pode ler para mim? Isaías 40, versículo 12. Vou esperar vocês abrirem aí. Quem abrir pode levantar a mãozinha e já lê, tá bom? Aqui está escrito sobre como Deus é. E é incrível demais aqui. Eu vou começar e aí a gente vai continuando. Tá assim, ó. Quem mais segurou os oceanos nas mãos? Quem mediu os céus com os dedos? Quem mais sabe o peso da terra? Ou pesou na balança os montes e as colinas? Quem pode orientar o Espírito do Senhor? Quem sabe o suficiente para aconselhar e instruí-lo? E eu queria que vocês lessem em casa, né? Do 12 até o 31, que é bem grandão. Vocês vão entender mais da soberania do Senhor. Está falando aqui que quem pode compará-lo? É impossível comparar a Deus, né? E para a gente conhecê-lo, é preciso gastar tempo com ele. Gastar tempo com ele não é só ir aos cultos. Você não conhece a Deus indo apenas aos cultos. Os cultos, se você não sabe assim, a palavra culto diz que é um culto a alguém. É uma reunião em pró à adoração de alguém. Cultos tem em todas as religiões. As pessoas cultuam alguma imagem, cultuam alguma coisa. Nós chegamos e cultuamos ao nosso Deus, né? Nós gastamos um tempo ali em adoração de maneira coletiva. No coletivo nós adoramos a Deus. No momento da palavra, nós conhecemos um pouco da Bíblia, recebemos a mensagem que o Senhor quer passar a nós através do nosso pastor. Mas para você conhecer a Deus, você precisa gastar tempo com Ele na sua casa. Lendo sobre quem Ele é, entendendo o que Ele deixou para a gente nas Escrituras, pesquisando, sabe?
Você tem que... Não tem. Ah, eu vou aos cultos. Eu conheço a Deus? Não. Você conhece, você aceita Jesus no culto, você adora ele no culto. Mas se você depender apenas disso, você não irá conhecê-lo, nem conhecer os atributos. Você pode provar algumas coisas nos cultos que acontecem, ouvindo testemunhos, acontecem milagres nos cultos, acontecem coisas incríveis, nós somos visitados pela presença dele. Mas o evangelho não é baseado em experiência. O evangelho é baseado nas escrituras. A base do evangelho é a Bíblia. Se você não gastar tempo com a Bíblia, não existe experiência que te deixará preso ao Senhor, cativo a Deus, como a gente quer estar, né? Eu lembro de um testemunho que eu ouvi, que uma pessoa, ela tinha quebrado o pé, quebrado lá na igreja, em algum lugar, acho que lá na igreja. Ela quebrou a perna, quebrou o pé, e ela estava no culto. O pastor orou, nosso pastor orou por ela, e o osso colou. Eu fiz cirurgia, Letícia, quando eu quebrei minha perna, eu fiz cirurgia, eu fiquei 1 mês de cadeira de rodas, 1 mês de moleta, para voltar a dançar, precisei esperar de 5 a 6 meses, para voltar a trabalhar também, fiquei um tempão parada. E a pessoa, no dia que quebrou, não sei se foi um dia depois, foi no mesmo dia, colou no culto o osso. E essa pessoa acabou não voltando para os caminhos do Senhor, acabou abandonando o Senhor. Então, a experiência, ela não é suficiente para nos deixar cativos a Deus. O evangelho não é feito de experiência. O evangelho é feito do que está escrito. O evangelho é as boas novas. A boa nova qual é? Mediante a sua fé em Jesus Cristo, você pode ser salvo e viver a eternidade com o Senhor. Essa é a boa nova. A boa nova é que a salvação não é apenas mais para o povo escolhido de Israel, mas também para os gentios. Chegou a nós, a boa nova é que Jesus não morreu por os judeus apenas. Jesus morreu por todos nós, para que nós fôssemos religados ao Senhor. Essa é a boa nova. A boa nova não é um milagre, não é uma experiência, não é o que aconteceu. Não, a boa nova é isso, né? Então, viver Deus, conhecer a Deus, entender a pessoalidade dele, é gastar tempo com ele, lendo, orando, fazendo jejum, você criar o seu relacionamento íntimo com ele. É assim que você vai conhecê-lo. Não com as experiências pessoais, as experiências pessoais, elas enriquecem o nosso relacionamento com Deus. É claro, a gente prova nas nossas experiências quem Deus é. Eu não estou subestimando as experiências são maravilhosas. Eu tenho incríveis com o Senhor. Mas a base de Cristo em mim sempre é a palavra. Tudo passa, mas o que está escrito não. Tudo passa, mas a tua palavra não passará, né? Ela fica. Então é dessa forma que a gente conhece ao Senhor. Aqui eu li para vocês, né, que o Senhor disse: eu ensinei Israel a andar conduzindo-o pela mão, mas ele não se deu conta de que era eu. A gente venha se dar conta do que o Senhor pode fazer, de quem ele é, dos atributos dele. E aí eu coloquei aqui, eu estou gostando muito dos feedbacks de vocês. Vocês estão me mandando mensagem no direct, se gostou da aula, se não gostou, que gostaria de falar algumas coisas também, que seria legal um momento. E o Daniel, que está aqui, ele sugeriu que eu desse uns 10 minutinhos para a gente conversar sobre a aula, né? Então, agora, 11h49, 11h50, 10 minutinhos. Eu queria que vocês falassem aqui por 5 minutos e a gente ora e termina. A pessoalidade de Deus. Eu escrevi, né? Eu provei da pessoalidade de Deus. Nesses anos, eu sou cristã há 15 anos, né? E eu provei nesses anos que Deus ama, ouve, cuida, protege, perdoa, acolhe, corrige e responde. Ele se mostrou assim para mim.
E aí eu coloquei aqui, conte para nós o que você já provou da pessoalidade de Deus. Então, se você tiver algo para nos edificar, para testemunhar o que o Senhor fez por você já um dia, levante a mãozinha aí e conte para nós. Primeiro, levanta a mãozinha para eu ver quem aqui quer falar alguma coisa. Se não quiser falar também, não tem problema. Anitta, pode falar, Anitta. O que você já provou da pessoalidade de Deus, de um atributo de Deus? Anitta? Pede para ela abrir o microfone. Anitta, abre o microfone. Aí você vai conseguir falar com a gente. Eu posso falar? Quem é que tá falando? Eu, Paloma. Não, Paloma, agora é a Anitta. É só você clicar no microfoninho, Anitta, que tá riscadinho assim. Tem um tracinho em cima do microfone, aí você clica nele e ele vai abrir. Ela disse que clicou, Lute. Aqui tá aberto para todo mundo. Não sei porque ela não conseguiu. Ah, consegui. Ai, desculpa. Perdão. É assim, eu peguei um pouco da palavra, né? Então você estava falando sobre Oséias. Eu vou tentar ver o que eu consigo falar. Tô com um pouquinho de vergonha, mas eu vou falar. Então, eu vejo esse livro de Oséias que eu já meditei nele. Vou falar sobre isso, sabe? Sobre um todo. Pode ser? Eu queria que você contasse para nós a qualidade. Eu não consigo escutar o que tu tá falando, tá cortando. Ah, eu queria que você contasse, tem a slide, conte para nós o que você provou da pessoalidade, a forma que Deus se revelou para você. Cortou de novo, não consegui ouvir. A forma que Deus se revelou para você. Agora você abre seu microfone de novo para falar, tá, Tá, Anitta? deixa eu ver, consegui. Mesmo antes de conhecer o Senhor, eu já tive muitas experiências assim com Deus, né? Muitas. E, eu tô com muita vergonha, mas eu vou tentar falar, né? E eu não tô conseguindo me expressar, porque eu acho que eu tô com muita vergonha. Deus, ele representa algo muito profundo para mim, né? As escrituras, elas são algo assim muito relevante na minha vida, porque o Senhor, ele faz além do que pedimos, pensamos ou imaginamos. Então, eu tenho experiências com Deus assim, de com Ele andar, né? Então, é difícil expressar, né? Assim, eu não estou conseguindo me expressar de uma forma assim correta. Eu vou deixar para outro dia, que eu estou com muita vergonha, tá bom? Tudo bem. Carol, pode falar, Carol. Bom dia para todo mundo. Anitta, assim como você, acredito que muitos de nós tenham essa dificuldade de falar. Mas eu, assim que você pediu para a gente colocar nos comentários, eu escolhi chamar Deus presente, porque eu tenho vivido todos os outros atributos de Deus através da presença dele. Então,
a partir do momento que eu voltei a convidá-lo, né, a ser presente na minha vida, eu tenho sentido todas as outras coisas. O poder dele, a sua paz, a sua cura, a sua liberdade, enfim, todos os outros. E é algo inexplicável, né? Palavras não conseguiriam explicar, assim, o que eu tenho sentido no momento, mas é isso que eu queria compartilhar. Amém. Olha, o que a Carol falou aqui é muito interessante. Ela falou que por conta de uma coisa, quando ela convidou a presença de Deus, ela, assim, sucessivamente, ela já começou a sentir e a presenciar todos os outros atributos, né? Deus, lembra que eu falei da aceidade? Ele não depende de outra coisa para existir, ele é quem ele é. E também falei sobre a onipresença dele, e sobre da unidade, né? Ele é um em todo o tempo. Então, ele é todos os atributos o tempo todo. Essa aula é muito emocionante, porque convidando a presença dele, a gente já pode viver quem ele é em toda a sua plenitude. Só de convidar, nós estamos convidando um Deus provedor, um Deus de paz, um Deus que ama, um Deus que corrige também, um Deus que ouve, um Deus que é a nossa bandeira, que é a justiça. Convidar esse Deus, queridos, é a melhor coisa que a gente pode fazer para a nossa vida. Eu acho que eu posso até dizer que é o maior sinal de amor próprio. Quando a gente está falando muito de amor próprio por aí, amor próprio não é apenas... o ato de você se amar não é só colocar uma boa roupa, não é só se amar ou arrumar o cabelo. Se amar é ter Deus na nossa vida, né? Porque quando a gente se ama, a gente quer algo bom para nós. E o que há de bom melhor do que o Senhor Jesus, né? Do que Deus, do que ter o Pai dentro de nós e submeter à soberana vontade dele. Isso é incrível, que a gente possa convidar a presença do Senhor. Agora eu vou orar para a gente terminar, amém? Ô, Letícia, deixa eu entrar no ponto que você falou agora. Eu me identifiquei agora. Sem Cristo e sem Deus, a gente não pode ter, entendeu? Porque a gente vive com Deus todos os dias. É amar Deus a todas as coisas. Você vê Deus ali nos pés da cruz, mas Jesus está ali. Jesus está ali querendo curar a gente. Você viu a pessoa que foi curada dentro do culto depois não quis voltar? Ela não quis voltar porque ela não quis voltar aos pés de Deus. Não quis voltar. Você viu que o Espírito Santo estava dentro dela. Que Deus quis carregar a vida dela ali na hora. Mas o Espírito não quis que ela voltasse. Mas era para ela voltar. Sabe por que Jesus curou ela? Curou o que aconteceu com ela. Amém. É verdade, Paulo. Precisamos ser gratos ao Senhor, né? Então, vamos orar para expressar essa gratidão e convidar para Jesus. Obrigado, Senhor, por essa aula. Obrigada porque o Senhor, os seus atributos, eles são suficientes para nós. Eles são, na verdade, mais do que suficientes. E nos perdoa por limitar o usufruir da graça na nossa vida. Que a gente venha entender os seus atributos, nos convidamos a tua presença a estar conosco todos os dias, porque o Senhor é o melhor para nós. Nós te amamos. Amém. E é isso, gente. Até a próxima. Gastem tempo com o Senhor. Deus os abençoe. Aqui está no social. Vocês sempre. Amém. E nos edificando. Também. Ô, Letícia, deixa eu te perguntar, qual é o próximo? O próximo é semana que vem. Bom? Começa sempre 11 horas, é isso? O horário? Começa das 11. Antes era das 10 às 11, mas